Olá, gente. Questionamento sem debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva na nossa plataforma no YouTube, no nosso canal no YouTube. Questionamento em debate, professor Reinaldo Costa. Aperte o sininho das notificações que você vai estar recebendo conteúdos novos assim que produzimos. Gente, eu costumo dizer que no nosso canal aqui é uma verdadeira universidade aberta, porque ele traz temas relevantes, temas da atualidade, temas da geografia, temas da sociologia, temas da história, atualidades, né, que eu já falei aqui. E hoje nós vamos falar sobre atualidades, sobre a política, né, política americana. Nós sabemos que recentemente foi empossado o novo presidente norte-americano, Donald Trump. E a questão que está em voga, em discussão nas principais mídias, né, nas principais mídias globais, é a questão da imigração. Os imigrantes norte-americanos, os imigrantes, né, latinos, né, hispânicos, no território norte-americano. Bem, é disso que a gente vai tratar hoje. Gente, assim vocês que nos acompanham são pessoas que se interessam por discussões ligadas ao plano da política e atualidades, né? Vamos falar dessa temática que eu acabei de abordar para vocês. Bem, o presidente norte-americano Donald Trump, na sua plataforma de governo, na sua campanha, ele, dentre outras questões, ele ressaltava sempre a questão dos imigrantes. E segundo ele, segundo a ótica dele, né, que as pessoas o classificam como fascista, né, neonazista, uma visão, vamos dizer, reacionária, né, que muitos já diziam já ultrapassados, mas que na verdade ele representa uma parcela significativa da sociedade à qual ele pertence. Não podemos esquecer, Donald Trump ele foi eleito com essa plataforma de governo que, aos olhos de muitos, é cruel e desumana. O que ele está fazendo? Ele está apenas colocando em prática aquilo que ele prometeu na campanha dele, que era uma caça aos imigrantes. Que, segundo ele, não são todos os imigrantes. Segundo ele, são os imigrantes que aumentam, né, os índices de criminalidade na sociedade norte-americana, que, segundo organizações não governamentais e órgãos oficiais, não há indicador nenhum, não há dado nenhum que mostra que os imigrantes hispânicos e latinos causam um aumento dos índices de criminalidade dentro da sociedade norte-americana. Só lembrando que o próprio Donald Trump, a sua esposa, eles falam de uma sociedade norte-americana pura, né? Livre desses marginais, entre aspas, né, que são os imigrantes. Lembrando que a sociedade norte-americana, assim como a nossa, ela é formada de imigrantes, gente. Então há uma contradição dentro da própria sociedade. Uma caça aos imigrantes, uma vez que a própria sociedade norte-americana ela é formada por imigrantes. Os negros, né, descendentes dos negros africanos, né, os africanos, né, os africanos descendentes dos africanos que foram para os Estados Unidos trabalhar como mão de obra, né? Aí passado algum tempo depois, você vê aí os europeus, né? Uma migração em massa dos europeus fugindo da igreja, da reforma protestante, tanto é que a sociedade norte-americana é uma sociedade protestante, não é uma sociedade católica. Enfim, mas isso é o conteúdo para um outro conteúdo nosso. O que nós vamos focar aqui hoje, gente, é sobre essa coisa da perseguição à sociedade, aos imigrantes. Então, os imigrantes, na verdade, principalmente os latinos e os hispânicos, eles são uma mão de obra significativa da sociedade, de parte da sociedade norte-americana. Primeiro ponto. Então, eu costumo dizer que Donald Trump, ele joga para a torcida, ele joga para a torcida. O que quer dizer jogar para a torcida? Ele está fazendo esse estandalhaço todo para dizer para o seu público que o elegeu que ele está cumprindo a sua promessa de campanha. Ou seja, ele está deportando um dos males da sociedade norte-americana, na sua visão, na visão dele, que é os imigrantes, que segundo ele, esses imigrantes aumentam a criminalidade, inclusive isso foi colocado em campanha, né, na campanha, aumenta a criminalidade norte-americana,
que segundo Trump também, esses imigrantes são responsáveis pela decadência da sociedade norte-americana, decadência no sentido econômico, né, porque esses imigrantes eles colocam para baixo o preço da mão de obra norte-americana. Então, os imigrantes, de modo geral, eles só trazem coisas ruins na visão de Donald Trump. Mas, na verdade, isso não procede, gente. Não procede. E outra coisa interessante, eu já gravei um vídeo aqui falando que a sociedade norte-americana, o Estado norte-americano, diferente do nosso, eles são confederações. São 50 estados. 50 estados. E esses estados, por sua vez, eles são unidades praticamente independentes. Ou seja, eles não são federações, eles são confederações. Nós aqui no Brasil são 27 federações. E lá são confederações. Qual é a diferença, então, Reinaldo, de federação e confederação? Bem, uma confederação, gente, praticamente é um país autônomo. Você pode observar bem que nos Estados Unidos, os estados têm suas leis, suas regras, suas normas, praticamente quase que autônomas ao governo federal, à União, vamos dizer assim, ao Estado, ao governo federal. Tanto é que essa política do Donald Trump, ele tem que executar, porque em alguns estados, a mão de obra dos imigrantes latinos e hispânicos, ela é essencial para o próprio funcionamento da estrutura econômica daquele estado. São 50 estados. Alguns estados, vários estados, eles dependem da mão de obra de imigrantes. Os imigrantes, na verdade, é que reforma as casas, é que trabalham na construção civil. Os imigrantes é que corta a grama deles. Os imigrantes é que limpa as faxineiras, são os imigrantes. Os entregadores de aplicativos são imigrantes. Os motoristas de aplicativos de táxi são imigrantes. As pessoas que trabalham corriqueiramente, dioturnamente, na mão de obra que movimenta a economia norte-americana são imigrantes. Então, em alguns estados, é inviável o funcionamento da estrutura econômica sem a parcela de contribuição dos imigrantes. Então, eu costumo dizer que Donald Trump ele está jogando para a torcida nesse aspecto, que ele não vai deportar todos, porque ele não tem condições estruturais. A própria polícia norte-americana que faz isso, que é a Polícia Federal, que está sendo responsável pela prisão dos imigrantes, ela não tem uma estrutura para vigiar os 50 estados. E outra coisa, os estados norte-americanos, que eu acabei de falar que são confederações, são praticamente países dentro de um país, são praticamente autônomos, eles não são obrigados a seguir a política de deportação em massa apregoada e colocada em prática, pelo menos no momento, por Donald Trump. Eles não são obrigados, eles têm suas próprias regras, eles têm sua própria estrutura, inclusive já está entrando em conflito com os governadores dos estados norte-americanos. Então eu costumo dizer que o Donald Trump ele está jogando para a plateia, está jogando para a torcida dele, para mostrar para o mundo e para os leiteiros, as pessoas que o elegeram, que ele está realmente colocando em prática a sua promessa de campanha. Certo? Bem, eu costumo dizer que a política no mundo, existe dois tipos basicamente no mundo global, existem os conservadores e os progressistas, né? Alguns dizem de esquerda e de direita, conservadores e progressistas, eu só mudo o nome, certo? O que eu quero dizer para vocês é que a política, voltando aqui à questão da política norte-americana com relação à migração, é uma política fascista e neonazista. As pessoas já estão classificando isso, não é uma classificação minha. A mídia global, porque se você olhar bem a Segunda Guerra Mundial, Hitler ele fez algo muito parecido. Ele começou uma verdadeira caça, não aos migrantes alemães, de imigrantes, que não é, a perseguição dele não era essa, era uma perseguição aos judeus. Porque, segundo ele, os judeus eram um dos males que enfraquecia a sociedade alemã. Então, que a Alemanha voltaria a ser grande, começando, eliminando o seu maior mal, que eram os judeus, que era dono da indústria, que era grande parte da estrutura econômica da Alemanha, estava na mão dos povos judeus. Então ele começou, e aí os judeus também não compactuavam com que a ideologia
nazista, do partido nazista de Hitler. Então, as pessoas estão fazendo essa comparação. Guardadas as devidas proporções, tem um certo sentido nisso. Acabei de ver hoje, nos telejornais, que uma das prisões mais abjetas, né, que os Estados Unidos têm, é a prisão de Guantánamo. Guantánamo, guarde bem esse nome, a prisão de Guantánamo. É uma prisão que fica no território cubano, que pertence aos Estados Unidos. Lá nessa prisão, não sei se vocês se recordam, é uma prisão que abriga marginais, que abrigam terroristas. Então, pessoas mais perigosas no mundo são pregas e são colocadas nessa prisão de Guantánamo. Então, o que o Donald Trump acabou de anunciar? Ele quer, e já colocou isso, não tem segredo, já colocou isso no seu discurso, colocar parte dos imigrantes dentro dessas prisões. Lógico que não vai caber todo mundo nessa prisão de Guantánamo, cabe algumas centenas de pessoas lá. Então ele quer pegar os imigrantes, que segundo ele, os imigrantes mais perigosos, olha só como são tratados, ele quer tratar, né, os migrantes. Então ele quer colocar os prisioneiros nessa prisão de Guantánamo, que historicamente é uma prisão que fica fora do território norte-americano, que não segue acordos internacionais, porque não está dentro do território americano. Vocês estão me entendendo? Deu para entender? Então, em Guantánamo pode, porque Cuba está isolada praticamente do resto do mundo. É um país que sofre sanções norte-americanas e do resto do mundo. Então, se eu tenho uma prisão lá, essa prisão dentro do território cubano não está sujeita a determinações de tratados internacionais. Então, ele quer tratar os imigrantes como terroristas. Em outras palavras, é isso. A periculosidade dos imigrantes no mesmo nível da periculosidade dos terroristas. Isso eu não estou inventando, tá, gente? É uma coisa que está aí exposta, ele já falou no seu último pronunciamento com relação a isso. Beleza? Então, essa é a política norte-americana ligada a essa questão dos imigrantes. E tem outras questões também, que eu não vou trazer à tona aqui, porque o vídeo vai ficar muito extenso, né? Nós podemos tratar a política norte-americana com relação à economia, que é pauta para outro conteúdo nosso, mas eu vou dar só uma prévia. A economia norte-americana hoje ela vai voltar a uma política tradicional de protecionismo, né? Uma política para dentro, vamos dizer assim. Certo? O que é uma política voltada para dentro? É a América para os americanos, quer dizer, o que vale é daqui para lá, de lá para cá não vale, no sentido de taxar os produtos importados, tanto os produtos que vão do Brasil, da Colômbia, dos países latinos para os Estados Unidos, então eles vão sofrer taxações, protegendo o mercado interno dos produtores locais. E da mesma forma os produtos chineses, os produtos europeus. Então, essa é uma política econômica, que a gente não vai adentrar aqui, como eu já falei, e vai ter um conteúdo muito extenso. Mas, em suma, o nosso vídeo de hoje, ela tem essa intenção de trazer essa reflexão, essa política, né, com relação aos migrantes. Nós sabemos que os Estados Unidos é o país que mais recebe migrantes no mundo, né, principalmente pessoas que vão lá para melhorar de vida, melhorar suas condições de vida, buscar trabalho, melhorar, trazer recursos para os seus países de origem, certo? Então é assim que está sendo tratado os imigrantes dentro do território norte-americano. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Beleza? Até a próxima.